Graças a Deus. Quero estar cumprimentando a igreja com a paz do nosso Senhor. Amém? Amém ou não amém? Abra comigo, irmão, sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5. Glórias a Deus. Versículo 1 em diante. Vai dizer assim a boa e agradável palavra de Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. É um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Agora o versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Sente-se adorando ao Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Quero aqui, irmão, nesta noite compartilhar essa história, este texto bíblico, aonde narra um grande milagre de Jesus na vida de uma família, na vida de um homem, na vida de uma casa. A Bíblia diz que quando Cristo e seus discípulos, após passar uma grande tempestade, a Bíblia diz que ele chega do outro lado do mar, do outro lado do mar. E quando Cristo ele chega com seus discípulos ali, a história diz que um homem vai até Jesus, pastor João. O homem que vivia em um lugar estranho. O versículo de número 3, a qual lemos, a Bíblia fala que este homem ele vivia no meio dos sepulcros. Vivia no meio da miséria, vivia no meio da imundícia. A Bíblia diz que este homem, ele vivia uma vida sem paz, sem alegria, sem ter Deus em sua vida. Mas quando Cristo, ele chega no lugar, a Bíblia diz que o homem vai até Jesus. Sabe, quem tem a presença de Deus, irmão, não precisa ficar se apresentando, se amostrando, não. Não precisa de muita coisa, não, irmãos. A Bíblia diz que o homem vai até Cristo e fala assim: ó, o que está me perturbando? Olha só, irmão, o demônio falando na boca do homem: por que me perturbas? E Cristo ainda não tinha falado nada. Sabe por quê, irmão? A presença de Deus incomoda o inferno. A presença de Deus, aonde o homem e a mulher chega, faz a diferença. Aonde você chega, irmão, se você vê alguém te olhando torto, de cara feia, pode ter certeza que a presença de Deus na tua vida está incomodando alguém. Agora eu te peço, vamos começar a imaginar, irmão, como é que vivia este homem. Como é que era o lar, como é que estava a casa deste homem, porque bem verdade é que quando nós não carregamos a presença de Deus, nós vivemos nesse estado aqui. Não tem paz, não tem sossego, não tem alegria, não tem esperança. Assim era a vida desse homem até Jesus chegar. Eu não sei como é que tu entrou por essas portas nesta noite. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que está a tua casa, como é que está a tua fé. Mas você veio no lugar certo. Sabe por quê? Jesus aprove a tua vinda neste lugar nesta noite. Ah, pastor, eu vim porque eu quis, não. Eu vim porque você veio porque Deus te trouxe aqui nesta noite. E aproveite isso, irmão. Alegra por isso, porque muitos queriam estar no meio do seu lugar nesta noite.
Mas infelizmente não pode. Sabe por quê? Porque às vezes está no hospital, às vezes está em cima de uma cadeira de roda, procurando uma oportunidade a qual eu e você tem nesta noite. E como o nosso pastor falou, quantos não deixaram de vir ao culto? Quantos não tem mais essa responsabilidade, não tem mais esta alegria, esse compromisso de vir ao culto, de vir adorar, glorificar, irmão? Aprenda uma coisa: este lugar não é um lugar qualquer não, irmão. É um lugar que pode acontecer um milagre, é um lugar que Deus pode mudar a tua vida, é um lugar que Deus pode abrir a porta na tua vida, é um lugar diferente, é um lugar especial. Sabe por que este lugar é chamado casa de oração? E muitas das vezes nós não damos a importância de estar presente aqui. O que eu vou fazer lá hoje? Está frio, chovendo. O que eu vou fazer lá? Tenha um compromisso não com o homem, mas com aquele que te dá vida e vida com abundância. Porque quando nós temos compromisso com aquele que nos dá a vida, irmão, bem verdade é que nós vamos ter compromisso com o anjo de Deus dentro da igreja. Mas hoje em dia nós estamos desvalorizando essas oportunidades. Não quer mais ensaiar para louvar, não quer mais pregar, não quer mais louvar, não quer mais estar presente no culto. Aleluia. Aproveita a oportunidade, irmão, abraça a oportunidade, porque tem muita gente gemendo neste momento, dentro de um hospital, dentro de uma cadeia. Tem muita gente pedindo: Deus, me dá a oportunidade novamente de estar na tua casa, me dá a oportunidade novamente de estar te louvando, e Deus te está dando a oportunidade, e muitas das vezes nós estamos desprezando essa oportunidade. Oferece o seu melhor louvor a Deus, oferece a sua melhor oferta a Deus, oferece o seu melhor culto a Deus. Porque este homem, ele perdeu a oportunidade a qual ele tinha. Eu não sei o que levou este homem a viver no meio de um cemitério, no meio dos mortos. Mas a Bíblia diz que assim vivia este homem. E eu passei, pastor, uma experiência dessa. Minha esposa, ela é prova disso. Nós estávamos fazendo uma obra, uma missão. A cidade, eu esqueci agora, não sei se é Céu Azul. Eu não sei. Nós estávamos, pastor João, louvando a Deus na avenida do cemitério. Quando nós paramos na esquina, foi dessa mesma forma aqui, ó. O homem veio até encontro à igreja, gritando, desesperado, possesso de demônio. Ele veio até nós, e o demônio começou a brigar, os irmãos começaram a orar. E da mesma maneira que falou na boca deste homem que era legião, a minha esposa estava junto comigo. O demônio falou na boca do homem: eu sou a própria legião. E um engraçado, irmão, que quando a igreja orou, o demônio que estava naquele homem saiu correndo. Ele tentou subir no muro do cemitério para pular para dentro. Uma história, irmão, que tem mais de 1000 anos atrás, ainda se acontece hoje. Sabe por quê, irmão? Porque as coisas de Deus não é brinquedo. E quando nós estamos brincando, o inferno tem prevalecido. Tem roubado gente de dentro da igreja, tem derrubado gente de dentro da igreja, tem levado os nossos jovens para o álcool, para as drogas, para os crimes. Enquanto nós estamos brincando, enquanto nós estamos desapercebidos. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui para te lembrar: ainda é tempo de voltar a orar, ainda é tempo de voltar a ter compromisso com Deus, ainda é tempo de ter uma intimidade com Deus. Ainda há tempo. A Bíblia diz que aquele homem, os demônios que estavam dentro daquele homem, que tinha levado, a primeira coisa, irmão, que o inimigo levou na vida daquele homem foi a sua casa, a sua família. Porque bem verdade é
que antes daquele homem ir para aquela vida, ele tinha uma casa, ele tinha uma família. E todos nós sabemos que a missão do inimigo é qual? Roubar, matar e destruir. E o alvo principal é qual? A nossa família. O alvo principal do inimigo é a minha e a sua família. Então a primeira coisa que o demônio levou, que o inimigo levou da vida daquele homem, o quê? A sua casa. Como é que pode, irmão, o homem deixar de viver dentro da sua casa limpa, cheirosa, com a sua esposa, com a sua família, para estar morando dentro do cemitério? Essas coisas, irmão, que o inimigo faz. E não é história, não, irmão, é realidade. Isso acontece, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, estamos dormindo na fé. Como o pastor que falou, irmãos, os minutos de Cristo vier buscar a igreja já está na porta. E aí, ele só não veio ainda de uma forma geral, porque ele tem usado de misericórdia para com muita gente. Porque se Cristo vier hoje, pastor, quantos não vão para o inferno? E Deus não fez o inferno para que um homem pudesse ir. A Bíblia diz que Deus ele fez o inferno para Satanás e a terça parte dos anjos que se rebeliaram contra ele. Mas o homem tem caminhado com passos largos para lá. E nós, muitas das vezes, nós estamos culpados com isso, varão. Sabe por quê? Porque a igreja parou de batalhar, parou de buscar, parou de adorar. Quando a gente vê aqui o pastor João louvando a Deus, pedindo à igreja para louvar, às vezes nós achamos ruim. Mas se nós não adorarmos, se nós não oferecer o nosso melhor para Deus, irmão, se você vier para a igreja ficar aí parado, com essa cara feia, parece que está com fome, irmão, eu vou entrar de uma forma e vou sair da mesma forma. Mas se eu vier com propósito, hoje eu vou dar o meu melhor louvor. Hoje não vai ser preciso o pastor pedir para me abrir a boca. Hoje não vai ser preciso alguém pedir para me levantar a mão. Não. Hoje eu vou adorar. Hoje eu vou adorar. Hoje eu vou adorar. Hoje eu vou adorar. É o que tem acontecido. Muita gente tem vindo à igreja pensando que é um lugar qualquer, e não é um lugar qualquer. Esse lugar que tu está sentado aí não é um lugar qualquer, irmão. É um lugar que Deus escolheu para você conquistar a tua vitória, a tua bênção. E como é que eu consigo isso, pastor? Adorando a Ele em espírito e em verdade. Porque a Bíblia diz que eis que é a hora que Ele procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, tem muita gente adorando com mentira dentro da igreja. Se Ele procura os verdadeiros, é porque tem os falsos, pastor João. Se Ele procura os verdadeiros, é porque ainda tem os falsos. E é por isso que nós temos que ser verdadeiros, adorar, irmão. A luta está grande, adora. O problema está grande, adora. A porta se fechou, adora. A enfermidade chegou, adora. O marido está no álcool, adora. Porque a tua adoração vai gerar o teu milagre. A tua adoração vai gerar o teu milagre. Tua adoração vai gerar o teu milagre. A história diz que aquele homem, ele fala assim, os demônios estavam na boca daquele homem. Não nos mande embora. Não nos mande sair. Mas quando Cristo, irmão, chegou naquele lugar, e ele viu a situação daquele homem, a obra do nosso Deus é o quê? Libertar, curar e salvar. Foi por isso que ele veio na terra. Salvar, curar e libertar. E aqueles demônios, quando viu que a luz chegou, porque é assim, quando a luz chega, as trevas vão embora. Quando a luz chega, as trevas vão embora.
Quando o demônio viu que a luz brilhou, irmão, ele disse: algo de errado tem ali. E ele já foi indo de encontro, já com o Messias, com Cristo. O que tu fazes aqui? Para quem vem me perturbar? Olha só, irmão. Para quem vem me perturbar? O que tu está fazendo? Tu vem me atormentar. O indivíduo, o inimigo, acabou com a cabeça rachada, querendo destruir aquilo que é imagem e semelhança de Deus, o homem. Deus não se agrada, irmão, do homem no álcool, do homem na droga, da sua família destruída. Não, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso, porque a obra maior que Deus tem na vida do homem, a coisa mais importante que o homem tem nesta terra é a sua família, é a sua casa, é a sua esposa, é seus filhos. É a paz de você chegar dentro do seu lar e você descansar. Quantos que não tem mais essa alegria, pastor, que não tem prazer de ficar dentro da sua própria casa? Homens que preferem trabalhar um dia, 2 dias, noite, só porque não tem prazer de chegar dentro da tua casa, porque quando chega dentro da tua casa é só perturbação, é só luta, é só discórdia, é só briga. Isso não é coisa de Deus, não, irmão. Se você tem vivido desta maneira, estende a tua mão santa, expulsa esse demônio que está lá, perturbando a tua casa, perturbando a tua família, porque a tua casa tem que ser um lugar de repouso, um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de felicidade. A tua casa tem que pairar a presença de Deus nela. Pessoas que não têm prazer de ficar dentro de casa, pessoas que não têm prazer de ficar com a tua família, pessoas que não têm prazer de ficar descansando dentro do seu lar, porque é um lar de discórdia, é um lugar que você, quando você chega, você já vê o mal, você já vê a discórdia, a briga. Deus não se agrada disso. E o que tem de crente vivendo desta maneira, irmão? Eu não falo lá fora, não, eu falo é dentro da igreja mesmo. Homens que se vestem bonito, que pregam bonito, que falam bonito, mas quando chega dentro da tua casa, é um sepulcro. É o que mais tem. Eu não vim, irmão, que nesta noite é pregar a chave, não. Eu vim falar de Deus, eu vim falar. Às vezes não é a palavra que você queria ouvir, que eu queria ouvir, mas é o que Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Porque até para falar, Deus me colocou dependente dele, porque os irmãos já perceberam, eu sou gago, né? Então até para falar, Deus me colocou na sua dependência. Então eu falo aquilo que Deus autoriza, que Deus permite. Se você parar para conversar comigo lá fora, tu vai ficar agoniado. Esse homem gago não fala não. Mas quando chega aqui em cima, é Deus que capacita, é Deus que honra, é Deus que fala, é Deus que prepara. Sabe por quê, irmão? Deus chamou ninguém preparado não, mas Ele prepara quem Ele chamou. Deus não chamou ninguém capacitado não, mas Ele capacita quem Ele chamou. Então se Deus ele tem te chamado, não se pregar, eu não sei pregar, não abre a tua boca, porque quem coloca as palavras é Deus. Se Deus tem te levantar, não se preocupe não, é Deus que vai te honrar, é Deus que vai falar na tua boca, é Deus que vai te dar a tua vitória, é Deus que vai te dar a tua vitória. A Bíblia diz, vamos para frente para nós, a Bíblia diz que ele diz assim, aquele demônio, não nos expulsa, não nos mande embora. A história diz que estava passando uma manada de porcos, e o demônio falou na boca daquele homem, nos manda ir para lá. Olha só, irmão, Satanás procurando alguma coisa para frutificar o mal, para frutificar o mal. A Bíblia diz que Cristo autorizou, e aqueles demônios foram para aquela manada de porcos. E a história diz que aqueles porcos desceram a rambanceira, caíram mortos. Olha só, irmão, para onde Satanás ele chega, ele destrói. Mas aonde
Deus chega, Ele reconstrói, Ele restitui, Ele restaura, Ele faz tudo novo. Está vendo a diferença? O inimigo destrói, Deus reconstrói. Olha quem era eu, olha quem era você. Antigamente no mundo dançava, bebia, aprontava. Hoje você está aí um príncipe, uma princesa, com a guitarra, com violão, com a bateria, adorando, louvando a Deus, irmão. Isso quem faz é Deus, quem muda é Deus, quem transforma é Deus, quem liberta é Deus, quem salva é Deus. E é isso que Deus vai fazer na vida dos teus nesta noite. Deus está falando, é isso que Ele vai fazer na vida dos teus nesta noite. Não se preocupe com aquele que ainda está lá fora, com aquele que ainda está te dando preocupação. Não te preocupe, continua adorando o teu Deus, continua dobrando o teu joelho, porque o Senhor está cuidando, vai cuidar, vai guardar, vai livrar. Satanás pensa que vai matar no álcool, não vai morrer no álcool, não vai morrer na droga, não vai morrer no crime, não, porque nós somos imagem e semelhança dele, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Então nesta noite eu venho profetizar libertação na tua casa, libertação na tua família, libertação no meio dos teus. Jesus vai libertar a tua casa, Jesus vai libertar. A Bíblia diz que quando a legião sai da vida daquele homem, irmão, era um não, era legião, era muitos demônios. Era muitos. Se um só, irmão, já faz um estrago, imagine uma legião. Aquele homem não tinha paz, não vivia, não tinha prazer da vida. Ele não tinha expectativa de vida até Jesus chegar, até Cristo chegar. E é assim que Deus vai fazer na vida dos teus. Tem muita gente que até as pessoas, até mesmo você está pensando, esse não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Esse não tem jeito, tem libertação para ele ainda, tem salvação para ele ainda, tem, porque Jesus ele vai curar, vai libertar, vai salvar, e você vai testificar e testemunhar o que Deus vai fazer na vida dos teus nesta noite. Deus vai fazer. A Bíblia diz que quando aquele homem ele é liberto, ele cai em si, a primeira coisa que Cristo ele fala para aquele homem, olha só, o versículo 19: vai para onde? Para a tua casa. Olha só, irmão, a primeira coisa que Cristo diz para aquele homem: volta-me para a tua casa. Volta para a tua casa. Sabe por que Cristo mandou ele voltar, irmão, para a sua casa? Porque foi o lugar onde o inimigo destruiu, onde o inimigo fez a desordem. E o que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida nesta noite é onde Satanás pensou que tinha ganhado, mas não. A vitória é tua. Deus está dando a ordem hoje. Volta para a tua casa, volta para os caminhos, volta para onde eu te chamei. Volta. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: volte a clamar, volte a louvar, volte a pregar, volte a ser mulher de oração, volte a ser homem de oração. Jesus está falando comigo e contigo nessa noite. Volta. Nós temos que voltar ao primeiro amor, irmão. Sabe qual é o primeiro amor? É aquele que a gente não colocava obstáculos para vir à igreja, para adorar a Deus. Eu fiz o convite para muita gente hoje, e umas das palavras, o pastor João, que eu ouvi é o quê? É muito longe a igreja. A minha esposa é prova, irmão, eu não gosto de caminhar só. Para onde eu vou, eu gosto de levar gente, gosto de levar pessoas, né? E eu convidei algumas das pessoas, falaram: é muito longe. Eu falei: eu nem sei aonde é, mas eu vou. A minha esposa estava vindo
nós estávamos vindo na moto, amor, é longe, né? Eu falei, mas nós vamos chegar. Sabe por quê, irmão? Antigamente que não tinha carro, não tinha moto, a gente ia andando. Aí veio a bicicleta, a gente ia de bicicleta, aí veio moto, veio carro, e mesmo assim nós conseguimos colocar impedimento para fazer a obra de Deus. Eu não vou porque não tem carro, não vou porque não tem moto, não sei o quê. Não põe impedimento não, se Deus está te chamando, vai, irmão, vai, cumpra o seu propósito, cumpra o seu compromisso, porque Deus vai te honrar. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele diz para aquele homem, Cristo diz, vai para a tua casa. A história diz que ele queria acompanhar Jesus, mas o nosso Deus falou assim, o nosso Cristo falou assim, não, primeiro você volta para a tua casa, arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, depois você me segue. Está vendo aí, irmão? Vai para a tua casa. Mas eu quero ir contigo, Jesus. Não, vai para a tua casa, coloca a tua casa em ordem primeiro. Vai lá, mostre a tua esposa que você chegou, que você está diferente, que você está mudado. Depois que você se conciliar com a tua esposa, com a tua família, aí você vem me seguir. Sabe por quê, irmão? Porque o primeiro ministério da nossa vida começa dentro da nossa casa. Não adianta eu querer pregar bem aqui em cima, cantar, falar, se a minha casa não está em ordem. Se na minha casa eu xingo a minha esposa, eu xingo os meus filhos, eu faço isso, eu faço aquilo. E o que mais tem é isso, irmão. E o que mais tem é crente desta maneira. Pastores, homens que a gente olha e fala assim, é homem de Deus. Aqui dentro e lá fora. E lá fora. É a realidade hoje. É a realidade. Eu já vi, irmão, irmã missionária ter que ensaiar debaixo da cama. Minha esposa é a prova disso. Ensaiar debaixo da cama porque o presbítero da igreja não gostava de ouvir a irmã ensaiar. Olha só, irmão. A missionária entrava para dentro do quarto, trancava a porta e entrava para debaixo da cama. Ela falou assim, pastor, quantas caixinhas de som ele não quebrou, minha. E quando chegava na igreja, estava lá bonito, sepulcro. É o que mais tem, irmão. Se você é esposa, se você tem compartilhado uma vida dessa, não aceita. Não aceita. Não aceita. Você tem a autoridade dos céus para repreender esse demônio e jogar por terra. E a tua casa ter paz, a tua família ter paz, a tua família ter paz. Para quando você entrar por essas portas aqui, você louvar, adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele disse, vai para a tua casa, mas Senhor, eu quero lhe acompanhar. Não vai me acompanhar. Volte para lá, organiza lá primeiro. Quando tiver tudo organizado, aí você me segue. Aí você me acompanha. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida, irmão. Organiza a sua casa. Pastor, está falando isso para mim? Não, primeiro Deus fala comigo. Deus está falando comigo primeiro. Pastor Bruno, organiza a sua casa. Porque a gente tem essa mania. Deus está falando com a igreja. Não, primeiro Deus fala comigo. Porque se eu sou o portador, Deus está me revelando. Então Deus está falando comigo. E quantas das vezes eu errado, eu na mentira, no engano, Deus está falando com a igreja. Não, Deus está me repreendendo. Toma vergonha na cara. Volte ao primeiro amor, volte a buscar. É desse jeito, irmão. Eu sei que talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Organiza a sua casa. Organiza a sua família. Para que o nome de Cristo seja
glorificado na sua vida e na minha vida. Aí ele fala, versículo 20, ele foi e começou a anunciar na sua cidade quão grandes coisas lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Olha só, as pessoas antes via aquele homem triste, sem paz, aflito, opressivo, que a Bíblia diz, irmão, que os grilhões, ele pegava as pedras, se batia, não tinha algema, não tinha corrente. As pessoas tentavam prender ele, pastor, mas o demônio quebrava. A história fala isso. E agora as pessoas veem aquele homem com gravata, com terno, louvando a Deus. A Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam. É o que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. As pessoas vão olhar e vão dizer, o que aconteceu? Antes não era assim. O que aconteceu para as coisas começarem a andar dessa maneira? Foi o que Deus falou. Volte à tua casa, organiza a tua casa. Só vai ter maravilha se a minha casa e a tua casa estiver organizada. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Uma palavra simples, mas é uma palavra que eu tenho certeza que falou comigo e contigo nesta noite. Que Deus possa abençoar a vida, pastor João Viana, né, de toda a igreja, né, os jovens, Deus possa abençoar. Eu vi os jovens aqui nessa noite, eu me lembrei do meu ministério, irmão. Quando nós começou, né, tinha uns jovens lá, jovens pequenininhos que foi crescendo, e eram jovens que lavavam a igreja, dirigia culto, tinha responsabilidade mais do que os adultos, né? Então que Deus possa abençoar a vida de vocês. Continua nessa caminhada, tá? Tiver culto, venha aos cultos, ajuda o pastor, ajuda a pastora, senta na primeira cadeira, isso aí, na primeira fileira, irmão, senta, porque a bênção chega mais rápido. Senta na primeira cadeira. Eu aprendi desde quando eu aceitei a Jesus, nada contra os irmãos que sentam lá atrás. Meu pastor, que hoje está nos céus, pastor Zé Aparecido, falava assim, ó, vem para frente, meus filhos, porque quem fica atrás é os bebos, os visitantes que chegam. E a minha esposa sabe, eu sempre gosto de sentar na frente. Então, continua assim, tá? Fala para o seu pai, fala para a sua mãe, pai, hoje eu fui na igreja, ouvi uma palavra, é muito bom. Já chama eles, pai, vamos na igreja, mãe, tá bom? Deus abençoa, e as palmas exaltam o nome do nosso Deus nessa